Olá, seja bem-vindos à quarta edição do Café CCH com Especialista. E para brilhantar essa noite, teremos como convidada Adla Faria, uma enfermeira especialista em estomaterapia. Adla, eu não estou conseguindo, mas você entrou, eu abri, mas só que entrou pelo seu, não foi? Você. Você me chamou. Ah, seja bem-vindo à quarta edição do Café CCH com Especialista. E hoje, para brilhantar nossa noite, teremos a especialista em estomaterapia. Vamos falar sobre o tema da nossa live, que é cuidar para não ferir. O poder da estomaterapia na prevenção de lesão por pressão. Discutir a importância da estomaterapia na prevenção de lesões por pressão, abordando as melhores práticas, estratégias baseadas em evidências e atuação dos profissionais de saúde na redução de risco para pacientes em cuidados intensivos hospitalares e domiciliares. E eu não deixarei para falar sobre esse tema tão relevante, tem que ser ela diretamente de Bonfim, que é referência lá para falar sobre lesão por pressão. Vamos falar sobre esse tema hoje, mas depois você será convidada mais outras vezes para a gente abordar esse mundo da estomaterapia. Pode se apresentar. Que legal. Muito obrigada, Edilane, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando, né, sobre a importância do enfermeiro estomaterapeuta na prevenção de lesão por pressão. E eu amei o tema da nossa live, cuidar para não ferir, que é exatamente o papel do enfermeiro estomaterapeuta. Para quem não me conhece, meu nome é Adla Farias, sou enfermeira estomaterapeuta, especialista no tratamento de feridas. Consigo trazer uma cicatrização acelerada através dos métodos inovadores, né, que o mercado ele oferece. E o cuidar, né, envolve vários fatores. E é por este motivo que estamos aqui hoje para falar sobre esse tema muito importante. Muito obrigada e vamos lá. É um prazer enorme tê-la aqui conosco. E o pessoal que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Já vai encaminhando. Chama o máximo de profissionais que vocês conhecem, porque esse é o momento de vocês aprenderem mais, vão compartilhando, porque no final, quando finalizar a live, vocês vão lá no meu stories, eu vou marcar a Adla e vai ter uma novidade. Então, quem compartilhar mais, eu vou saber. Tá sabendo e acompanhando aqui. Adla, para começarmos, vamos começar do básico. Eu sempre me refiro dessa forma. O que são as lesões por pressão e como elas afetam os pacientes? Na verdade, o que é essa lesão por pressão? Então, a lesão por pressão nada mais é de que da pele do paciente em contato, né, com algum artefato por um período prolongado. E aí acaba surgindo essas lesões por pressão. Não somente, né, na questão do internamento hospitalar, quanto o paciente está deitado em um colchão inadequado, mas também por dispositivos médicos, que é o que mais acontece, né? O uso dos catéteres por tempo prolongado e também lesões por fricções. O paciente acamado, o paciente cadeirante, como ele fica muito tempo em uma determinada posição, acaba desenvolvendo essas lesões. E essas lesões, elas nunca surgem do nada.
ela passa por estágio. Tem o estágio 1, né, que aparece aquele eritema, aquela vermelhidão, que já é necessário, né, ter uma atenção para essa questão. A lesão por pressão, estágio 2, que surge aquelas bolhas, né, que aí alguns profissionais ficam na dúvida. Será que eu estouro? Será que eu não estouro? Mas o importante é que saiba realizar o procedimento para que seja feita a conduta adequada, certo? Tem o estágio 3 da lesão por pressão, que muitas das vezes acontece alguns impedimentos no processo de cicatrização, durante mesmo o procedimento do curativo. As lesões, elas acabam desenvolvendo o quê? Epíbole. O que é essa epíbole? As bordas da ferida, elas acabam enrolando para dentro da lesão. E isso entende o quê? Que a ferida, ela já cicatrizou. Ou então, as bordas da lesão, elas ficam maceradas, que também é uma das dificuldades no processo de cicatrização. O estágio 4, né, da lesão por pressão, acaba comprometendo o tecido adiposo, com presença de tendões ou faces muscular. E para isso é necessário que o profissional ele saiba entender as classificações das lesões para que seja tomada as condutas cabíveis para que tenha uma recuperação acelerada durante todo esse processo. Tem as lesões por pressão também não classificáveis, que são aquelas lesões que apresentam aquele tecido de necrose, né? Que a gente não consegue classificar essa lesão. Por quê? Porque ela tem uma crosta preta que impede a classificação dessa lesão. E aí precisamos fazer alguns procedimentos para poder remover esse tecido inviável que não faz parte do processo de cicatrização. E tem a LP, né? Tissular profunda, que é uma vermelhidão, que a gente também não consegue classificar essa lesão, que precisa ser tomadas medidas cabíveis. E onde surgem essas lesões? Sempre surgem onde tem proeminência óssea. Onde são essas proeminências ósseas? Na região sacral, que é a mais comum, na região do calcâneo, né? Na região dos trocânteres. Então, por isso, é importante a presença do enfermeiro estomaterapeuta para que seja analisado como prevenir para que esses pacientes não desenvolvam essas lesões. E a prevenção, né, é muito importante. Por quê? Porque quando gera uma lesão no paciente, acaba comprometendo não só o aspecto físico, né? Envolve vários fatores, principalmente o emocional. E estamos aqui para oferecer a melhor qualidade de vida para os nossos pacientes, porque isso é muito importante. Exatamente, exatamente. Quando você estava falando aí, começaram a entrar as especialistas. Andresa, seja muito bem-vinda. Enfermeira Eliane, seja muito bem-vinda. E aí, você falando, tinha como interromper, mas você tocou no ponto principal. Um especialista para fazer esse processo, né, de avaliação. Porque muitas das vezes tem muitos profissionais que dizem assim, fazer curativo, acha que curativo básico. Não, fazer um curativo e eles não têm essa de avaliar, eles não sabem, na verdade. Tem alguns profissionais que hoje, enfermeiros, que não sabem avaliar uma ferida. Por isso que quando eu escolhi o tema, e aí eu vi assim, cuidar para não ferir. E aí entra um profissional estomaterapeuta. Estomaterapeuta, né? Para trazer essa diferença na vida desses pacientes. Então, assim, fala para mim o poder da estomaterapia na prevenção. Como é realizado? Então, o enfermeiro especialista, né, fica responsável pela comissão de pele do hospital. E qual o papel dele, né?
verificar a questão do risco, né? O paciente, quando ele é admitido na unidade, ele precisa ser avaliado, né, para poder ver o risco que ele pode de desenvolver lesões por pressão. A gente utiliza a escala de Braden para poder estar realizando essa classificação, certo? E é importante que o enfermeiro ele esteja leito a leito o tempo todo, né, para poder avaliar a questão da hidratação da pele, se estão fazendo da forma adequada, se estão fazendo a mudança de decúbito, se os familiares eles estão empenhados nesse processo, porque também é de fundamental importância, né, os familiares estarem presentes e ajudando. Será que está sendo feito a troca de fraldas, né, do paciente, se as eliminações fisiológicas estão presentes, estão fazendo um tempo adequado à troca da fralda? Tudo isso é importante que o enfermeiro estomaterapeuta ele esteja orientando tanto os profissionais que estão atuando, como também os familiares. Exatamente. E até a questão da educação continuada nesses serviços, em que seja de uma rotina em que eles compreendam. Enquanto você está falando aí, vem um monte de imagens, assim, que eu fico lembrando de que, como alguns profissionais não têm, eu volto novamente, não sabem avaliar, deixam simplesmente para o acompanhante ele trocar e na passagem ali do plantão, simplesmente tem lesão? Não. Por quê? Não avaliou. Eu estou trazendo um pouco para você, e você também sabe dessa realidade, que muitos profissionais não fazem isso que você está falando. A mudança de decúbito. E nem a orientação dos acompanhantes de falar. Mas... Exatamente. Na verdade, o que acontece, que eu percebo, é que existe um grande número de pacientes para poucos profissionais. Então, os poucos profissionais que atuam não tem como dar assistência para todos os pacientes, impossibilitando a realização da mudança de decúbito, né, que é um fator primordial, e também a questão da hidratação da pele desse paciente. Às vezes, não tem como dar assistência a todos os pacientes. É comum que tem em um leito, numa UTI, 10, 15 pacientes para 2 profissionais para poder prestar assistência. Só um instante, os bastidores. Sabe quem é especialista, empreendedora, consultora, mentora, sempre tem os bastidores. E hoje os bastidores não tem como ficar lá até a mãe terminar a live. Você vai ficar quietinha, viu? Ficar aqui, ó. Depois do vídeo. Depois você ficar quietinho. A gente continua. Viu? Se ficar aqui, vai escrevendo enquanto o momento termina. Tá bom? Então, Lara chegou agora. De parar, a gente vai trazer para a nossa realidade esse manejo que poucos profissionais têm com esses pacientes. E aí entra esse profissional, né? Do estomaterapeuta, para agir e trazer e fazer a diferença. Exatamente. Pode continuar. Exatamente. Ela chegou agora, mas... Então, o que eu disse, o que eu estava dizendo, que existe um grande número de pacientes para poucos profissionais que estão atuando na área. Então, muitas das vezes são 10 pacientes para 2 profissionais. Como é que esses profissionais vão dar conta para prestar assistência? Porque tem medicação de horário, tem essa questão, né, de mudança de decúbito, da hidratação da pele desse paciente, que é de tantas horas. Então,
é impossível que esse profissional ele dê assistência para todos os pacientes. E o maior número dos meus pacientes que eu faço acompanhamento de lesão por pressão é justamente após o internamento hospitalar. Então, a minha demanda maior é de lesão por pressão justamente após o internamento hospitalar. Você também faz atendimento? Mãe, Isso, eu atuo no atendimento domiciliar. Pense numa área que eu estou extremamente encantada de atendimento. Conexões com pacientes. Eu vou dar uma... Não, você dá o beijo nela depois. Senta aqui do lado. Não mexa aí, não. Ó, o pessoal que está nos assistindo, os bastidores, quem é mãe sabe. Então, temos que ter esse manejo, tanto a parte das enfermeiras, né? Que sai da rotina de plantão para virar empreendedora, fazer um divisor de águas na sua carreira. Tem que ter esse manejo de conciliar trabalho, a vida profissional com a vida pessoal, porque não é fácil. Não é fácil e é um desafio você fazer tudo isso, mas é possível sim. É possível sim. E também, Adila, voltando agora, como é que você faz? Fala um pouco, como é que você faz para lidar com esse público diferenciado? Porque nem todo profissional, Paulo, eu conheço, tem esse manejo de fazer esse atendimento domiciliar onde você está presente. Toda a família. Boa noite. Eu sou Lara. Toda a família, toda a família. E que ali, quando eles chamam você, porque ele confia no seu trabalho. Ele tem como referência. A partir do momento que você já vai traçando ali o plano de cuidado, e eles vão, aquela confiança. Você, enquanto profissional, tem que transmitir aquela confiança para que eles dê continuidade ao tratamento. Mas assim, me fala assim, como é a sua prática do dia a dia com esses pacientes? Então, primeiramente, né, eu chego na residência, faço aquele atendimento humanizado. E o importante e que eu espero do meu paciente e dos familiares também é saber se estão aptos a realizar o tratamento da ferida. Porque muitos, principalmente aqui na minha cidade, estão acostumados com a troca de curativo, não estão acostumados com o tratamento da lesão. Então, muitos ainda acham que o curativo ele tem que ser diário, né? E aí, quando eu chego para poder falar, vamos dar o tratamento da ferida, aí eu fico assim, como é esse tratamento dessa ferida? Aí eu falo, eu estou aqui para trazer uma cicatrização acelerada, né? Você quer cicatrizar, você tem interesse em cicatrizar, e aí já passa aquela confiança realmente para os meus pacientes. E eu só atendo pacientes que estão a fim mesmo de cicatrizar. Pacientes que pensam, eu vou pensar se eu vou querer adotar o tratamento, eu não atendo. Porque assim, eu trabalho para poder ver o resultado. Então, eu preciso que eles me ajudem também. E quando você fala, né, que quer tratar a ferida e não fazer apenas a troca de curativo, eles acabam aderindo ao tratamento sem sequer pensar em outras hipóteses. Andresa, Manu, o Heitor tá quietinho. Elas falaram, deixa eu ver aqui no comentário, que estavam falando que antes de eu entrar no próximo tópico. Mãe, pode ver essa garrafa? Pode. Adila, cadê os seus menininhos? Eu deixei na casa da avó para poder realizar a live. Estou com os 3 aqui. Pronto. Enfermeira Eliana, ela é uma terapeuta também. Ela falando aqui que o tratamento das lesões por pressão
vai além de mudança de decúbito. Um ponto mais importante é hidratação e nutrição. E principalmente, está falando da equipe multidisciplinar. Como é que você realiza, Adla, seu atendimento paralelo a essa equipe multi? Quando você precisa dessa... Eu vejo a necessidade de um encaminhamento, eu faço encaminhamento para o profissional, né, especializado na área. Mas eu, como enfermeira estomaterapeuta, eu também tenho como orientar a fazer uso de suplementos. Eu trabalho com a linha 1, né, que é uma linha de suplemento que ela ajuda no processo de cicatrização. Eu trouxe aqui alguns exemplos dos materiais que eu utilizo, né, para poder... Eu vendo os materiais. Sim. Eu vendo os materiais, então meus pacientes, eles já são orientados a utilizar o suplemento para poder acontecer uma regeneração tecidual mais rápida e efetiva. Eu priorizo muito uma cicatrização acelerada. Mostra de novo, Adla, o que você utiliza. Além desses, tem outros, né? Tem o Argê Repaí, que eu amo, são perfeitos, né? E cada um tem uma indicação. Cada um tem uma indicação. Ah, certo. A Adla está mostrando aí mais os nossos patrocinadores e representantes. Fala com a gente depois. Para depois. Linha 1. Linha 1. Vai estar divulgando, sim. Exatamente. Linha 1 excelente. Posso falar? Pode. Não, pode falar, sim. Pronto. A linha 1, né, tem excelentes produtos que trazem, né, uma regeneração tecidual muito efetiva. Então, super indico também essa linha. E principalmente, Adla, que nós, enquanto enfermeiros, tem que ter esse empoderamento e ter esse conhecimento, na verdade, sobre que enfermeiro é psicólogo, nutricionista também. Querendo ou não, você tem que se aprofundar, você tem que ter um embasamento. Mesmo que você referencie para esses profissionais. Você tem que saber também. E assim, é dessa forma? O enfermeiro, ele não pode prescrever uma dieta, né? Mas ele pode orientar os pacientes em cada fase da cicatrização, o uso, né, de proteínas, de alimentos que pode ajudar no processo de cicatrização, que pode auxiliar no processo de cicatrização, como sementes, frutas. Então, o enfermeiro, ele pode orientar, sim, os pacientes a uma alimentação adequada, mas ele só não pode prescrever uma dieta. E eu sempre trabalho com a nutricionista, então quando eu preciso de alguma orientação, então que ela prescreva alguma orientação nutricional para o meu paciente, ela realiza esse processo para que torne ainda mais, né, um resultado efetivo. Exatamente. Adla, você pode compartilhar mas conosco agora sobre algum caso que fez uma diferença, um caso de um paciente que foi impactante assim, para você, que fez um caso que você acompanhou, que teve uma transformação assim que você surpreendeu, teve um destaque. Na verdade, são vários casos, né? Porque a minha demanda maior é justamente lesão por pressão. Então, são vários casos, e principalmente quando se tem um resultado efetivo, pense numa satisfação enorme. O coração chega a encher de gratidão. O caso assim, que mais me impactou foi uma idosa de 93 anos, caquética. Ela apresentava duas lesões por pressão, uma na região do sacral e outra na região do trocânter esquerdo. E por que, né, impactou? Porque ela era uma paciente desnutrida, não estava fazendo uso do colchão adequado. Então, eu cheguei para poder revolucionar todo o ambiente, né, para que tenha uma evolução satisfatória da lesão da paciente. E aí eu consegui, sim, cicatrizar a ferida dessa paciente. Mas, claro, que envolve vários contextos, né? Não somente a melhor cobertura a ser utilizada na ferida, mas o aspecto emocional,
o apoio familiar, a rede familiar, a adaptação, né, que não é fácil, é tudo novo para o paciente. E então, Exatamente. e a paciente cicatrizou as 2 lesões por pressão. Claro, né, que associando a terapia fotodinâmica, né, a laser terapia, que tem um alto poder também de regeneração tecidual. Eu sou laser terapeuta e então tudo que for para poder buscar a melhor qualidade de vida, acelerar a cicatrização do meu paciente, eu vou, né, para poder oferecer a melhor qualidade de vida para eles, pois eles merecem. Então, você ainda tem o uso da laser terapia, que ajuda em todo esse processo, não é? Perfeito. Perfeito mesmo. Estou vendo aqui a mensagem. Andresa disse que nunca utilizou a linha 1. Andresa, pode utilizar, que você vai ver a ferida do seu paciente acelerar ainda mais o processo. Super indica. Não sei. Tem mais pergunta aí? Lara? Lara, tem que ficar. Senta aqui, ó. Quando tiver finalizando, eu vou abrir uma live só para você conversar. Viu? Papo de criança. Vamos. Vamos, minha tia. Agora eu tenho a música. Tome, Marinha, tome. Senta aqui. Silêncio, viu? Silêncio. Eu vou abrir. Sabemos que a chamaterapia está em constante evolução. Quais as inovações e mudanças você tem visto nessa área, tornar o tratamento das lesões por pressão mais eficaz? Você falou uma agora, que foi, né, do uso do laser. Isso. Além da laser terapia, o mercado oferece inúmeras possibilidades. Existem várias tecnologias que podem atuar na aceleração da cicatrização do paciente, né? O que vai determinar o uso da melhor cobertura é a necessidade da ferida do paciente. E aí o enfermeiro vai fazer a avaliação para saber qual a necessidade da lesão naquele momento, tá? A base de tudo, né, é uma boa limpeza. Uma boa limpeza com soro fisiológico, o sabonete com PHMB, né, o sabão com PHMB, soluções que são importantes para o uso para poder fazer uma boa limpeza, porque uma ferida, ela só cicatriza se ela estiver limpa, tá? Por isso a importância de realizar uma boa higienização da ferida, tá? Tem o Debiderm também, que é um excelente produto, principalmente para o desbridamento, né? Excelente. Temos os hidrogéis. Os correlatos, que a gente chama de correlatos. Cada um tem a sua especificidade, né? A necessidade da lesão, que vai determinar a ferida. Então, eu costumo dizer que ela fala comigo e eu entendo a necessidade dela. Se ela está seca, né? Eu preciso levar uma umidade para a ferida. Então, eu preciso utilizar produtos que vai, né, levar uma umidade para a ferida para que tenha uma regeneração tecidual conforme esperado. Tem produtos para a prevenção da lesão por pressão, né, que é necessário fazer uma hidratação da pele, que são creme barreira. Eu tenho aqui o Tegum e tenho esse aqui da Barrier, né, que são produtos excelentes. Tem a Confel da Coloplast também, são inúmeros. O mercado oferece vários produtos e cada um
a sua finalidade. Tem o Membraderm, que também ajuda na prevenção de lesão por pressão e trata também de feridas, né, de primeiro grau. E aí, eu pergunto para você, o que é que Sim. trata a pele do paciente? Óleo ou creme ou hidratante? Esse eu conheço. Esse eu conheço. Você me dá só um minutinho, que eu vou colocar aqui Lara, para poder, enquanto isso, vá falando com o pessoal aí, perguntando. Veja, pessoal, vão fazer algumas perguntas enquanto a Adila vai respondendo, né? Por ver. Só um instante. Bora lá para as especialistas que estão aqui na live. Andresa, Eliane, quem mais é especialista ou enfermeira? Responde aqui no chat para que eu possa ter ciência de quem está aqui na live. O que é que hidrata mais a pele do paciente? O óleo ou o creme, o hidratante? Bora lá, respondam. E o que é que vocês mais utilizam para prevenção de lesão por pressão? Andresa? O que vocês utilizam para prevenção de lesão por pressão? O óleo de girassol ou o creme barreira? Hidratante, exatamente. Por quê? Porque eu não utilizo mais o óleo de girassol como prevenção ou como hidratação da pele? Porque ele acaba ressecando a pele do paciente, principalmente nesse calor. E muitas das vezes, por experiência, de ver colegas utilizando o óleo, ele acaba esquentando e surgindo, né, desenvolvendo lesões. Então, por isso que eu sempre indico creme barreira para hidratar a pele do paciente. A Ananda perguntou: oi, Adla, você costuma utilizar espumas de multicamadas para prevenção? Sim, inclusive são as minhas indicações para os pacientes que ficam acamados por longo período. A gente percebe que alguns enfermeiros ainda acabam utilizando as placas de hidrocolóide. Eu, na minha experiência, eu não oriento nenhum paciente a utilizar as placas de hidrocolóide. Por quê? Porque a hidrocolóide, ela acaba, né, tendo o alto poder de absorção. Então, ela acaba absorvendo todo o suor e gerando umidade naquele local e desenvolvendo lesão por pressão. E o nosso intuito é prevenir o surgimento de lesão por pressão, tá? Principalmente em pacientes que precisam, né, de auxílio para poder mudar de decúbito, então fazer a troca de fralda. Quando a gente utiliza a placa de hidrocolóide, o que é que vai acontecer? Ó, acontece esse cisalhamento aqui, ó. Sim. E quando dobra a placa de hidrocolóide, faz com que desenvolva novas lesões. Então, por isso que eu não oriento os meus pacientes a fazer uso da placa de hidrocolóide. Eu não descarto ela. Inclusive, eu tenho, mas para fazer uso em outros momentos, no caso de desbridamento autolítico. Então, por isso que eu ainda não descarto o uso da hidrocolóide. Mas, claro, tem a sua especificidade, mas eu não oriento para prevenção de lesão por pressão. O que é que eu oriento para os meus pacientes? Espumas de poliuretano, né? E de multicamadas também. Eu utilizo essa linha da Smith, né? Na verdade, existem vários produtos no mercado que têm essa eficiência. Tem, né, várias linhas e cada uma tem a sua especificidade. Então, os meus pacientes, eles não fazem mais uso do óleo de girassol e também da placa de hidrocolóide como prevenção de lesão por pressão. Por isso que é imprescindível que
o profissional que esteja, tem que ser um profissional que seja especialista para fazer, para indicar a cobertura ideal. Exato. Tem que ser um especialista para poder, porque assim, se for um enfermeiro que não tem essa especialização e que ele comece a usar uma cobertura, troca de plantão, já vai o outro profissional não segue a conduta e já muda o curativo. E dessa forma você não tem um processo de cicatrização. Exatamente. O que eu falo para você é que eu estou dizendo esses casos e voltando do início novamente, que é o que acontece na prática. Por conta disso. Enquanto o enfermeiro não buscar conhecimento e aperfeiçoamento, escolher uma área, que seja a estomaterapia, que seja a enfermagem diagnóstica, que seja outra área, você tem que ser especialista por isso que existem os especialistas, para prestar uma assistência mais segura aos nossos pacientes. Porque, em vez de você cuidar, tratar, você está fazendo o quê? Em vez de cuidar, você está ferindo cada vez mais. Exatamente. Levando esse paciente mais tempo de internação e, por consequência, né, com infecção hospitalar. Exatamente. Justamente por conta disso, de não ter esse cuidado, esse conhecimento. E como você falou, voltando, frisou um ponto principal sobre os acompanhantes. Os acompanhantes dos cuidadores e principalmente levando para a parte, né, do atendimento domiciliar, o qual já é a sua área também de atuação, em que eles sejam orientados também para fazer esse cuidado, porque você tem um profissional, quando ele recebe, eu até lhe perguntar como é essa recepção, quando você chega diante dessa família para você falar, olha, a partir de agora o senhor José ou Dona Maria tem que ser essa conduta, porque eu passei um plano de cuidado, então vai ser desse jeito. Olha, se tem um cuidador, vai ser assim. E eles não querem, muitos não aceitam, mas como é que você faz? Fala aí um dos seus segredos e suas habilidade para ter esse manejo lá. Porque, assim, eu estava verificando o seu Instagram e percebi que você não precisa falar dos seus serviços. Você não precisa falar, assim, de como é realizado, desse processo que você sempre faz. Eu consigo fazer um processo de cicatrização ser bem mais acontecer de forma bem eficaz. Por quê? Seus próprios pacientes falam por você. Exatamente. Eles mesmos falam e você vê no olhar deles e como eles falam na sinceridade, na pureza deles, assim, eu acreditei, mesmo sendo quando não, ela mais nova, sempre tem mais idosos e fica assim, ó, porque naquele tempo, né, fazia as outras coisas. Exatamente. Você falou sobre um ponto muito importante, né? Como é que eu chego, como é que eu passo a confiança para os meus pacientes? Eu acredito que o conhecimento é a base de tudo, principalmente quando você tem embasamento científico para poder debater e sustentar a hipótese correta. Recentemente, eu fiz a admissão de uma paciente e estava a presença de filhos, né? E eu falei que estava ali para poder realizar o tratamento da ferida do paciente. E aí eles falaram que queriam realizar somente a laser terapia. Só que assim, era uma ferida que tinha vários impedimentos no processo de cicatrização,
como os familiares eles não eram orientados quanto ao tratamento da ferida, porque as pessoas estão acostumadas, como eu disse anteriormente, com a troca de curativo, né? E aí eu fui explicar para eles a necessidade, né, que tinha necessidade de realizar outros procedimentos para poder ocorrer o processo de cicatrização, mas mesmo assim eles ainda optaram somente por fazer a laserterapia uma vez na semana. Aí eu cheguei para a filha da paciente e falei o seguinte: tá, você quer contratar o meu serviço para eu realizar a laserterapia uma vez na semana, certo? Mas se eu for fazer esse serviço, eu vou estar sendo irresponsável com a senhora por fazer somente essa conduta. Por quê? Porque eu preciso realizar outros procedimentos e você está querendo contratar somente o meu serviço de laserterapia. Aí ela disse: ah, foi porque um profissional falou que esse curativo tem que fazer todos os dias. Eu falei: tá, eu sou especialista no tratamento de feridas. Se você quer contratar o meu serviço, vai ser para o tratamento da ferida. Mas se você quiser se a senhora quiser dar continuidade com a troca de curativo, não tem problema. A senhora pode dar continuidade com a troca de curativo, mas eu, a Adila Farias, especialista em tratamento de feridas, estou aqui para poder te oferecer a melhor qualidade de vida e uma cicatrização acelerada. Se a senhora quiser, meu serviço vai ser de forma completa. Eu não vou fazer somente a laserterapia, sendo que eu preciso realizar outros procedimentos. Eu vou estar fazendo um serviço completo para que a cicatrização ela venha acontecer. Porque se eu não realizar esse procedimento, se eu não tiver esse posicionamento, não vai, no caso, ao meu paciente, né? Tanto o paciente como os familiares, eles acabaram adotando o tratamento da ferida e deixaram de realizar a troca de curativo, porque eles entenderam a necessidade de realizar o tratamento da ferida. Então, por isso que a nossa comunicação, ela tem que ser direta, né? Não adianta estar rodeando, não adianta estar fazendo, enxugando o gelo, que foi o que eu falei para ela. Se eu realizar esse procedimento, eu vou estar enxugando o gelo. E não é isso que eu quero. Eu priorizo o quê? Resultado. Então, a senhora quer ter esse resultado, eu posso te oferecer o resultado. Dessa forma, eu posso te ajudar. Se a senhora não quiser dessa forma, infelizmente, eu não vou agir de forma irresponsável e trazer, né, malefícios para a ferida, sendo que vocês esperam, tem outra expectativa do procedimento. Então, eles acabaram adotando um tratamento e um curativo que eu fiz, eles já perceberam a evolução, né? Se eu fiquei feliz, imagine eles. Então, quando eu cheguei para poder realizar o segundo curativo, eu era uma princesa. Não era nem enfermeira, eu era doutora. Eita, que doutora da cicatrização. Doutora da cicatrização, tá? Na hora de mudar essa bio, viu? Exatamente. Exatamente. Porque assim, você falando que conversa com eles, e ela só queria só o uso a laserterapia uma vez na semana. Em quanto tempo? Uma vez na semana. Uma vez na semana. Sendo que, para os enfermeiros que estão acompanhando, o que acontece? Não é só dizer, ó, tem um curativo para fazer, chega lá, você faz, ou então eles dizem, né, ó, faça assim, ó, troca só uma vez, ou então só 2 vezes. Tem que compreender que você faz a avaliação desse paciente. É uma consulta. É uma consulta de farmácia, onde você vai fazer toda a anamnese e dali fazer um plano de cuidado. Então, quem vai determinar vai ser a evolução diariamente. Você trazendo aquele plano de cuidado, vai fazendo tratamento, né, de acordo com a evolução dessa lesão, dependendo, né, da patologia desse paciente, pode ser positivo ou não, então você vai fazer uma alternativa de outras coberturas, associando fatores, tanto a nutrição, quanto o aspecto psicológico, porque tem um envolvimento, mesmo que tem muitos pacientes, o qual chegam lá para mim também, no serviço,
em que, o que acontece? Por conta do algum quadro de depressão, que não responde ao tratamento. Atualmente eu atuo no hospital do serviço de oncologia, aqui na minha cidade. Então, acontece muito. Tem a questão das lesões oncológicas. Então, você tem que ter todo esse manejo de fazer uma anamnese. Por quê? E não fazer de qualquer jeito, ter um entendimento, né, Adriana? Exato. Esse olhar diferenciado com o seu paciente. E para ter esse olhar, como você relatou, você tem que ter conhecimento. Então, é o poder. O poder esse poder da estomaterapia exige vários segredos que do decorrer da live você já começou, você falou vários. Tem uns aqui que eu já escrevi, no finalzinho eu vou falar, e o outro que eu vou falar vai ser com você depois. Quem quiser saber mais vai ter que ver os dos serviços de mentoria com a Águila. Aí você vai conversar com ela, porque eu sou especialista no tratamento, na prevenção e controle de infecção, e a Águila no tratamento de pessoas com feridas. Então, vocês vão. Eu só estou anotando. E você está falando cada pontos importantes do poder da terapia na vida desses pacientes, que se o enfermeiro que estiver nos assistindo agora e tem esse entendimento na sua prática, comece a associar, não faço a anamnese só para fazer. Agora, fala para a gente como é que você faz. Como é que você faz? No caso, tá travando, Adna. Você falou de um ponto importante, né? Com o aspecto emocional. E como eu realizo esse procedimento? Você não vai chegar na casa do paciente lá triste, abatido, levando os problemas de casa para a casa do paciente, né? O que é que eu costumo fazer? Levo o sorriso no rosto, coloco o clínico, danço, né, estimular para ele poder adotar o tratamento. Então, a diferença quem faz é o profissional. Eu faço tudo isso mesmo. E na verdade, eles acabam, né, criando conexão. E quando eu dou alta para o paciente, às vezes eu ainda recebo mensagem. Cadê você que não vai aparecer por aqui mais? Você me abandonou. É muito. Você, enfermeiro, chega no leito do paciente, eu vim aqui realizar o curativo, bora, tá pronto para realizar? Não, gente, mudem essa conduta de vocês, avalie a necessidade do paciente, olhem no olho, tenham a comunicação direcionada para ele, porque ele está precisando, tá? Ele não está ali por qualquer outro motivo, ele está ali porque existe uma necessidade e vocês precisam acolher esses pacientes que estão vulneráveis. Outra coisa que eu vejo muitos profissionais ainda estão fazendo o quê? Esperando condutas de outros profissionais para fazer curativos. Gente, quem trata é o enfermeiro. Você tem autonomia para prescrever as coberturas a serem utilizadas. Então, não esperem outros profissionais. Tomem a iniciativa. Vocês têm esse poder. E estou vendo aqui o comentário, né, de Adriane falando sobre os fatores emocionais da cicatrização. E é um dos muito importante que realmente envolve, né, no processo de cicatrização. Tayane Marley. Olha, tá na live. Adla é fera, cabe muito o título de doutora da cicatrização. Oh, que linda! Tá vendo? Seja bem-vinda, Tayane. Nossa, da quarta edição do Café você é um especialista. Eu quero ver você aqui. Vou agendar para você vir. Uma profissional excelente. Perfeito.
Perfeito. Exatamente. Seja bem-vinda. Nilzete está aqui na live. Quem entrou mais? Eva, Breno. Minha sogra está assistindo a live, viu? Olha Ela só. primeira vez que está assistindo a live. Seja bem-vindo. Vai ter da próxima semana tem outros. É toda quinta-feira que acontece o Café CCH com especialista. E hoje temos a Adla aí para falar com propriedade, a doutora da cicatrização, diretamente de Bonfim. Olha, Prazer além de enorme. realizar Olha, não tá, viu? e além de realizar o tratamento, eu vendo os produtos. Então, se você acompanha o paciente ou é o cuidador desse paciente, um familiar, precisa de um produto, fala comigo através do meu direct que eu irei oferecer também a melhor orientação para vocês, tá? E eu estou com produtos disponíveis para que vocês adotem também o tratamento. Na verdade, não é só tratar, tem a questão da prevenção. Prevenir é melhor que tratar. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Então, bora comprar os produtos que eu tenho aqui disponíveis para a venda. E vocês que estão nos acompanhando, quem não segue a Adla, já passa a seguir agora. Eu não estava acompanhando, eu tive que sair por conta de Lara. É a surpresa que eu tenho para fazer quem estava compartilhando. Eu depois vou ver como é que faz. Quem encaminhou essa live para outros profissionais. Vocês vão saber só depois. Eu vou deixar, já começa a seguir a Adla, eu vou deixar o arroba da Adla lá no Stories também. Deixa eu ver aqui se tem mais outras perguntas. E olha que eu anotei, viu? Qual é esse poder que tem esse profissional especialista de estomaterapeuta para fazer esse cuidado diferenciado na vida desses pacientes, fazer a diferença. Exatamente. Sim. Adla, que é porque já acabou aqui. Eu vou ver aqui, vou aproveitar você e vou perguntar. E não é sempre que você tem um especialista assim disponível. Eu sei que daqui a pouco já está terminando já nosso tempo da live. Eu vou entrar em outra reunião daqui a pouco. Mas assim, fala um pouco para a gente, o enfermeiro que terminou sua graduação e quer entrar no mundo nessa área de estomaterapia, o que ele precisa ter e quais os passos, o que você recomendaria para ele ser um profissional diferenciado nessa área de atuação? O profissional, ele precisa, na verdade, ter o quê? Iniciativa, coragem e determinação. O profissional, ele precisa ter um direcionamento. Para onde eu quero ir? O que é que vai favorecer? Eu fazendo estomaterapia, o que é que eu pretendo fazer? Né? Será que realmente é a minha área? Porque é importante que a pessoa ela saiba se identificar com aquilo que ela quer, né? Não adianta fazer a estomaterapia porque a Adla fez, porque a Edilane fez. Por quê? Porque nós, né, temos que nos identificar com algo. Não é porque fulano fez que vai fazer também, porque está tendo resultado. Não. A gente precisa amar o que faz. Exatamente. E eu fiz estomaterapia porque eu amo, né? Porque eu amo ajudar as pessoas, porque eu amo esse trabalho e principalmente trazer resultados, né? Os pacientes, eles ficam muito felizes quando se tem resultado. E é isso que me faz buscar, né? Seguir, buscar novos conhecimentos. E é isso que eu indico para os profissionais que desejam fazer estomaterapia. Façam, mas façam com amor e não por fazer. Porque por fazer, você não vai alcançar o resultado que você espera. Só consegue se a pessoa tiver dedicação e persistência. Exatamente. E não fazer, né, por dinheiro.
Porque a profissão, que é a especialização do momento, porque eu vou abrir meu consultório. O que acontece? Muitos profissionais abrem seu consultório para atendimento e começam a fazer muita outra coisa e, na verdade, não sabem nem o que está fazendo. Exatamente. É focado simplesmente no dinheiro. Dinheiro é bom? Sim. É sim, mas eu acredito que quando está alinhado ao que você gosta, realmente, você fazer com o que você realmente gosta, não se torna. Eu sempre falo que, para mim, enquanto enfermeira da CCH, eu sempre falo assim, meu trabalho, minha atuação nas consultorias e outras de mentoria com esses enfermeiros, não é nem valor, não são nem valores, é assim, porque eu gosto, eu me identifiquei, é o perfil. E você tem esse perfil também para atuar nessa área também. E Eliane falando aqui, lembrando que sempre estamos nos atualizando, realmente. E tem que estar nesse processo, né? E buscando constante conhecimento fora, porque na região aqui não tem tanta oportunidade. Então, vamos para São Paulo, para Rio de Janeiro, na busca de conhecimentos para oferecer a melhor qualidade de vida para os nossos pacientes. E eu não ia falar não, mas eu vou falar. Eu vou falar. Você ia falar. Que eu ia falar, mesmo que eu ia falar, não sei, mas fale, depois eu falo. Estou chegando com novidade, né? Sim. O meu conhecimento, eu não quero ficar só para mim, eu quero também passar para outros profissionais. E está vindo aí uma edição de curso. Muitas pessoas me perguntando quando vai acontecer e já está no papel. Estamos nos organizando, eu e uma outra enfermeira, para que venha acontecer esse curso. Algumas pessoas costumam falar que não fica falando não, mas eu falo mesmo, porque tudo que eu quero, Deus abençoa. Então, eu não tenho segredo com nada. Vai acontecer sim o curso que vocês tanto esperam. E tem que compartilhar, que notícia maravilhosa, assim, de você falar do curso, porque inspira outros profissionais de enfermagem. Vocês aguardem, acompanhem a Adla no Instagram dela, manda mensagem para quando é que vai iniciar as inscrições. E antes, ela vai estar aqui, ela vai vir na live para fazer um lançamento. Vai vir na próxima live, quando tiver tudo. Já com a data, você vem para explicar melhor para o pessoal aqui, falando mais. E aí, quem sabe, pensa. Depois vamos conversar. Eu tenho muitas ideias para vir sobre esse curso. Aproveitem, viu, minha gente? A Nanda, patrocinadora, já estou sabendo. Já falei com você aí no Ananda. Sim. A Nanda entrou? Entrou sim, tá aí presente. A Nanda, porque eu olhar com o nome diferente. Agora estou vendo. Seja bem-vinda, Nanda, nossa live, a 4ª edição do Café CCH com especialista. Em breve eu quero ver você aqui, viu? Tá carregando ainda? Pronto. Eu quero ver você aqui. Vamos marcar, porque é muita troca. Eu já estou aqui no Café CCH com especialista, só dá especialista no tratamento de pessoas com feridas. Porque tivemos também, tá na live, não sei se saiu, que eu vi chegando, foi Cristiana Estrela, que ela é referência aqui no tratamento de crianças. Ela que trabalha no hospital materno infantil. Então, ela desenvolve um trabalho excelente sobre o tratamento de feridas complexas e doenças raras. Então, assim, outra profissional extremamente maravilhosa e tem uma bagagem extraordinária. A nossa live foi semana passada, mas essa semana eu tinha profissional, um enfermeiro que estava me pedindo a live, porque eu tive várias postagens, e aí ele foi subindo para assistir novamente. E vocês que estão nos acompanhando aqui
perderam as lives, tá? Nós estamos na 4ª edição, ficou salva no feed, e aí vocês voltam lá para assistir. Sim, Adla, eu anotei aqui. Eu anotei. Lembra que eu ia anotar. Eu falei que quando eu pensei nessa live, assim, meu Deus, o tema, porque eu poderia falar de vários temas e você trazer vários temas da sua área, né? Falando assim, mas quando eu vi cuidar para não ferir é forte. Porque você acha que está cuidando, mas na verdade, se você não tiver esse conhecimento, vai ser especialização, você acaba ferindo. Se você não for especialista, se você não tiver esse conhecimento de saber qual a cobertura ideal utilizar de acordo com as particularidades de cada paciente, você acaba não cuidando e sim ferindo. Então, o poder da estomaterapia na prevenção de lesões por pressão. Você trouxe casos práticos, você falou das coberturas, você mostrou para os enfermeiros que estão iniciando, deu dicas, compartilhou experiência. Então, assim, uma live extraordinária. Porque tem algumas coisas que a gente não aprende na faculdade. Exatamente. E a gente precisa dessa troca, que os enfermeiros, eles fazem esse engajamento. O que eu não sei, se eu não sou especialista nessa área, eu vou sentar com quem é especialista nessa área. Por exemplo, o nutricionista, que faz essa interface com esses profissionais. No caso, com vocês, que tem que andar lado a lado, nutricionista, psicólogo também. E, eu não falei aqui, infectologista. Exatamente. Que tem que estar alinhado. E os nossos cirurgiões. Os nossos cirurgiões também, que eles encaminham esses pacientes, ortopedistas, então, são vários profissionais. E o enfermeiro precisa ter. Você falou, eu estava dizendo, qual é esse poder, Adna, da estomaterapia? Para ter esse poder da estomaterapia, esse profissional precisa desenvolver várias habilidades. Eu quero só que você me diga só duas, que eu vou completar aqui o que eu escrevi para dizer. Me diga aí só duas. O que esse enfermeiro precisa ter? Eu não entendi a pergunta. O que ele precisa ter, que você tem? Ah, sim. No caso, a conscientização, né, é um fator primordial, tanto na questão dos profissionais, como também dos familiares que fazem o acompanhamento do paciente, né, que é uma junção para que tenha um resultado efetivo, e estar sempre, né, fazendo as recomendações necessárias para diminuir o risco, né, de desenvolver lesões por pressão nesses pacientes. É bom estar sempre frisando, né, aos cuidadores a importância de ter os cuidados, né, como não deixar o lençol dobrado quando o paciente ele está por muito tempo acamado, não deixar a fralda limpa ou a fralda suja, né, com a urina ou então com fezes. O ideal é deixar a fralda sempre limpa, né? Eu costumo orientar os meus pacientes, aos cuidadores, a mudar a fralda de 2 em 2 horas. Por quê? Porque a fralda, né, em alguns casos, não é em todos os casos. Sim. Depende também da questão de cada paciente. Tem pacientes que urinam por muito, né? Então, esses pacientes necessitam sim que a fralda seja trocada a cada 2 horas, né? A cada 4 horas. Então, esse cuidado do profissional em orientar aos familiares e aos cuidadores é um fator primordial. E faz uma diferença, né, bem significativa na vida desses pacientes. Você falou que eu disse que anotar, que é algo que eu ia lhe dizer em outro momento. Mas
Gisele, você falou em olhar esse paciente. Em olhar esse paciente, não olhar para a ferida em si, olhar com um olhar holístico para esse paciente, entender realmente qual a necessidade dele, porque você disse que quando chega na casa desse paciente, você já chega descontraída, né? Já chega brincando, já faz, né? Já quebra aquela barreira. Já quebra aquela barreira do profissional. E o que acontece? Fazendo isso, quebrando a barreira, você gera o quê? Confiança. Gerando confiança, vão anotando aí vocês, viu? Um dos segredos. Quebrando a barreira. Não vão chegar lá no tal atendimento domiciliar. Bom dia, eu vim tratar a lesão assim, toda, sabe, um profissional engessado. Descontrair, brincar, dançar, botar uma música, sabe? Para você ter aquele engajamento com aquele paciente, principalmente idosos, não é isso? Idosos. De quebrar a barreira, conhecimento, você falou também, tá sempre em busca de conhecimento. Da confiança, eu já falei agora, questão desse empoderamento do enfermeiro, de você, principalmente, você buscar evidências, você ter segurança do que você está falando, porque quando você, a partir do momento do primeiro curativo, vai ao segundo, terceiro, ele já tem aquela confiança, pronto. A doutora chegou, não é mais nem enfermeira. A doutora chegou, e se a doutora disse que eu não posso comer isso, a doutora disse que tem que trocar esse curativo. Ó, a doutora tem que trocar, não posso passar não posso ficar com a fralda esse tempo todo, não. O cuidador tá deixando. Então, troca o cuidador. Exatamente. Porque a doutora vai... Não é dessa... A confiança é tão importante, né, que aconteceu também um caso comigo. Eu fiz o atendimento à paciente, aí a filha dessa paciente, né, realizei o procedimento, eu orientei, né, que não precisava trocar o curativo. Aí chegou outro profissional para poder realizar o atendimento domiciliar. Aí ela, não mexa nesse curativo, não, que a doutora disse que não precisava mexer nesse curativo, desde que só ela mexe no curativo. Então, a confiança é muito importante, né? Você passar confiança para os familiares, para que eles adotem realmente o tratamento. E do último tópico, anotei aqui, é esse acolhimento. O outro, eu vou te dizer em outro momento, viu? Em outro momento. Mas, assim, foi perfeito. Perfeito mesmo. Muito obrigada por compartilhar toda essa experiência conosco. Sabe, várias dúvidas. Eu acredito que quem está nos acompanhando, quem vai iniciar, quem já ficou assim balançado e fazendo essa especialização, acredito que você atendeu todas as expectativas. Então, querem saber mais? Vocês sigam a Adla lá no Instagram, manda mensagem para ela e ela vai divulgar o curso dela. Encaminha para mim postar aqui no meu Instagram e aí para a gente fazer uma live para divulgar as inscrições. Vai ser. Você vai fazer lá em Bonfim. E sim, Juazeiro fica como? Juazeiro Petrolina. Juazeiro e Petrolina tem aí a nossa enfermeira Eliane. Se ela quiser, a gente pode realizar aí. A gente faz uma parceria. Aí, a Andressa tá vindo aí de Recife. A Andressa tá vindo de Recife. Tem a Eliane aqui também, que é de Juazeiro, mas ela faz atendimento em Petrolina também. E tem Cristiane Estrela, que ela já faz aí em Petrolina também. Aí de Cristiane, se eu esquecer alguma outra profissional, vocês mandam mensagem aí. Então, já junta as três. Já junta as três. Aí, Eliane, Ádila, Cristiane Estrela e você. Sei lá, já temos 4 profissionais. E aí, vocês vamos fazer aí um workshop, alguma coisa aqui do Vale de São Francisco, Ádila. Lança o curso, já começa.
Já Com certeza. já junta com as meninas e compartilha. Já vão pensando aí, as meninas, ó, vamos ativar esse grupo de enfermeiras empoderadas. Nós temos um grupo. Quem quiser entrar nesse grupo, fala comigo, que eu vou adicionar você nesse grupo de enfermeiras empoderadas, aí vocês, ó, já organizem para trazer, porque você vai fazer tudo lá no seu conflito. Tem que juntar com as meninas também. Eu não sei se a Eliane vai iniciar um curso aqui ou se vocês estão nos bastidores e eu não estou sabendo, e com as outras profissionais também. Vamos nos organizar, porque assim, o conhecimento que a gente tem, a gente precisa passar para outros profissionais também. Exatamente. Porque os nossos pacientes, eles precisam da melhor qualidade de vida. E estamos aqui nesse meio para poder fazer a diferença na vida desses pacientes, pois cada um merece. E estamos aqui para ajudar cada um. Exatamente. Ada, muito obrigada por compartilhar toda a experiência. E assim, eu já fiquei bastante animada com várias ideias, porque você lança o curso lá, depois fazendo o workshop aqui, e é tudo para 2025. Esse 2025, eu estou dizendo, não sei nem a data do seu lançamento, que você não falou, fiquei sabendo agora. Mas temos também, a Nanda vai nos ajudar também nesse processo também, que ela também tem referência aqui do Vale São Francisco. Então, temos muito que conversar. Mas sim, e esse conhecimento Pessoal, não pode ficar em um único lugar, a gente tem que expandir e vamos fazer isso. E vamos fazer isso, exatamente. Pessoal, todos vocês que ficaram até o final da nossa live, muito obrigada por estar aqui conosco. Então, assim, teremos quinta-feira a quinta edição do Café CCH com Especialista. Quando eu falo Café CCH com Especialista, eu fico assim emocionada porque foi muitas coisas que aconteceram para chegar no Café CCH com Especialista. E o propósito de reunir esses especialistas extraordinários com a bagagem, experiência que faz um divisor de águas. Quando começam a falar, você fica impactada com cada experiência, cada caso relatado de caso prático, vivenciado, validado. E tem que dizer validado pelos nossos pacientes. Então, Água, você é uma inspiração, assim, referência. Eu acompanho, principalmente, meu foco é de seus pacientes, quando eles começam a falar, que dizem que há aquela recepção e você diz, eu não vou falar. Eu vejo que você grava e eles começam a falar como foi esse processo esse acompanhamento. Então, que você continue fazendo a diferença na vida desses pacientes, que não são simplesmente tratar a feridas, e sim uma pessoa portadora de uma ferida naquele momento. Esse olhar diferenciado. Muito sucesso na sua trajetória. Vamos conversar em outros momentos. E muito obrigada. E principalmente obrigada por quê? Mais um. Obrigada. Por conduzir a live no momento que eu tive que sair. Porque não é fácil essa vida de empreendedora, mas nós temos que ter esse manejo de conciliar tanto a vida profissional, a vida de empreendedora, de consultora, de mentora. E quem tem filhos, quem é mãe aí, que está nos acompanhando, sabe quais são os desafios que nós enfrentamos para estar aqui. Agora, hoje é uma quarta-feira, quinta-feira, 9h30 da noite. 9h30 da noite. Eu também terminei, a minha pequena já dormiu, por isso que o silêncio. Ah, sim. Dormiu. Edilane, foi um prazer estar aqui com você, né, dividindo esse momento que é de extrema importância, né, tanto para a conscientização de novos profissionais, como também para cuidadores ou familiares que estão presentes aqui na live, certo? Espero ter outras oportunidades, né, para estar aqui conversando sobre a importância do enfermeiro estomaterapeuta, que existe também outras possibilidades e a gente pode estar, sim, aqui abordando, né, a importância. Agradecer a presença de todos que estão na live, principalmente aos que ficaram aqui, né, até o final da live.
Que tenha uma boa noite, uma excelente noite. Que amanhã é um sextou, aproveitem bastante, né? Aproveitem o final de semana de vocês. E que o papel fundamental, né? Voltando ao assunto do enfermeiro, é levar a qualidade de vida para os nossos pacientes. E isso podemos fazer, né? Cuidar para não ferir. Foi o tema da nossa live. Nós podemos sim fazer essa questão da prevenção. Então, vamos estar sempre em busca, né, de oferecer a melhor qualidade de vida para os nossos pacientes. E evitar que surjam lesões, que esses pacientes passem por uma gravidade ou por situações, né, difíceis, desenvolvendo infecções locais ou até mesmo infecções sistêmicas. E não é isso que a gente quer. A gente quer tratar o nosso paciente, a gente quer prevenir, quer oferecer a melhor qualidade de vida para eles. Então, esse é o nosso papel. Obrigada a todos, tenham uma excelente noite e até a próxima edição. Até a próxima edição. Deixa eu só encerrar aqui. Até a próxima edição. Tchau. Boa noite. Tchau. Deixa eu só encerrar aqui.